Olá pessoal, aqui é Thiago Correia para mais um vídeo e nós estamos caminhando aqui dentro do nosso curso de Price Action, que também é um curso de análise técnica, onde nós estamos aprendendo as técnicas do mercado. E o objetivo desse curso é que você aprenda as técnicas sem depender de nenhum indicador, sem depender de nenhuma ferramenta. Você venha aprender a ler os preços. E o que são os preços? Os preços, eles são os candlestick, né? Os candlestick são as representações dos preços. É claro que nós temos o gráfico de barras, nós temos o gráfico de linhas, mas nós temos também o gráfico de candlestick. O nosso foco, a nossa atenção é justamente em cima dos candlestick. Por quê? Porque os candlestick, eles nos dão uma riqueza de detalhes maior do que os outros gráficos. Então, ele nos dá mais informações do que o gráfico de linhas ou o gráfico de barras. E nós vamos começar a falar aqui sobre os candlestick, depois vamos falar aqui um pouco da história dos candles, quem foi a pessoa que criou os candles, vamos estar falando tudo isso daí. Mas hoje eu gostaria de entrar com vocês aqui em cima de um padrão de candle chamado padrão martelo, ok? Que é esse que está circulado aí, né, na imagem aqui onde eu estou passando aqui o meu mouse. Você está vendo aqui o padrão martelo. Apesar dele parecer um martelo, né, como se tivesse assim o cabinho e o corpo do martelo aqui, na verdade o nome não tem nada a ver com a representação da figura, porque a pessoa que colocou o nome nesses candles, ele estava mais preocupado com a função do que com a representação, tá? Então vai ter alguns nomes meio estranhos que nós vamos começar a estudar, como martelo, estrela da manhã, doji, bebê abandonado, enforcado, mulher grávida, engolfo. Mas você precisa ir se acostumando. Agora, o importante é saber o seguinte, que você não vai precisar decorar o nome de todos os candles, até porque são mais de 3.000 padrões de candles diferentes. O que você vai precisar saber é o que significa cada um daquele candle. Por exemplo, por que esse candle tem um nome de martelo? Imagine bem comigo, se você tem um quartinho de ferramenta, onde você guarda lá o alicate, a chave de fenda, naquele quarto, você guarda lá o martelo, os parafusos. Geralmente você coloca o martelo numa parte mais baixa ou numa parte mais alta. Bom, a maioria das pessoas coloca o martelo numa parte baixa. Por quê? Porque ela pensa que se alguém entrar naquele quartinho, se aquele martelo cair, pode cair no pé de alguém, pode machucar, ou cair na cabeça de alguma pessoa. Geralmente as pessoas não colocam o martelo em cima. Há quem coloque, mas no geral, uma marreta, um martelo, ele é colocado mais na parte de baixo. Então, o padrão de candle chamado martelo, ele vem com essa ideia, né? Ele fica embaixo, como você está vendo aqui. Ou seja, o mercado vem caindo, de repente ele dá um martelo e aí ele começa a subir. É como se o martelo segurasse todos os preços e ele decidisse uma reversão. Agora, uma vez que você sabe disso, você pensa assim, poxa, então eu só vou esperar aparecer um martelo e vou entrar comprando. Mas não é por aí que a coisa funciona. Se fosse tão simples assim, bastaria procurar um martelo e comprar. Por exemplo, aqui nessa imagem, aqui nós estamos vendo um martelo aqui. Aqui tem um outro martelo aqui, ó. Você vê que o preço já subiu menos. Depois volta a cair. Aqui nós temos aqui também parecendo um martelo. Aqui tem um martelo aqui, ó. Esse aqui é um outro martelo. Só que na sequência ele dá aqui um doji
Depois ele vai dar aqui outra figura parecendo um martelo invertido, que tem nome, nós vamos aprender o nome dessa figura em uma outra aula. Mas você vê que aqui também ele não sobe. Mas por que aqui ele sobe e aqui não sobe? Porque não basta você ver o martelo e já aplicar em comprar. Você precisa ver o martelo, existem algumas regras. Primeira coisa, você precisa saber se está numa região de suporte ou de resistência. Então, vamos colocar aqui, primeira regra, né? Vamos escrever aqui, regra número 1, ok? Saber se estamos em uma região de suporte ou resistência, ok? Então, essa aqui é a regra 1. Você precisa saber se você está numa região de suporte ou de resistência. Claro, se você tiver numa resistência, já não vai ser martelo, ele vai ter outro nome. Mas a figura vai ser idêntica. Não vou nem dizer parecida, vai ser a mesma coisa, mas com outro nome. E como nós não estamos preocupados com o nome, com a nomenclatura, mas saber o que significa a representação, então é isso que nós precisamos saber. Por exemplo, eu tirei a minha carteira de habilitação, eu não lembro quanto tempo atrás, mas talvez 20, alguma coisa, né, próximo de uns 20 anos atrás. E quando eu tirei a minha carteira de habilitação, eu decorei o nome da maioria daquelas plaquinhas de trânsito para me poder passar em legislação. Então eu decorei lá, proibido virar à esquerda, bifurcação, animais na pista. Hoje eu não lembro o nome daquelas plaquinhas, do jeito que está na revista de estudo. Mas mesmo apesar de ter passado muitos anos, quando eu bato o olho naquela plaquinha, eu sei o que ela significa. Eu vejo ali aquela plaquinha, eu sei, olha, aquilo dali é lombada. Aquilo dali é o estreitamento de pista. Aquilo dali é pedestres na pista, ou animais. Então eu sei o significado daquela placa. E quando você vai viajar para um lugar que você não conhece, é muito importante você ficar de olho naquelas placas, porque elas vão te dizer alguma coisa. Então assim também são os candles. Você não precisa saber o nome de todos, apesar que é importante, é bom você procurar decorar o nome de todos. Mas você saber o que ele significa. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser o próximo candle. É como se você estivesse viajando num caminho escuro. Você operar no mercado, seja no Forex, na Bovespa, no índice, nas criptomoedas, é como se você estivesse viajando por um caminho desconhecido. Porque você entra num candle, você não sabe qual vai ser o próximo. Mas quando você entra num padrão, você já sabe, esse candle ele quer dizer isso. Então, pela leitura de candle, você já sabe qual que vai ser o próximo candle, né? Ou o que ele quer dizer. E aí você já trabalha com mais tranquilidade, com mais segurança, com menos emoção no mercado. A segunda regra que nós temos que observar nos candles é a tendência. Nós temos que observar a tendência, se está a nosso favor ou se está contra nós. Então nós vamos ter os candles de alta, vamos ter os candles de baixa, os candles de continuação de tendência, os candles de reversão, né? Então nós temos que pensar nisso. Agora tem mais uma regra aqui, né? Que é a regra 3. É a confirmação. Aquele candle, ele me confirmou que ele é um candle de reversão ou ele não me confirmou? Agora, nas alturas do campeonato, você está perguntando o seguinte, mas que confirmação é essa? É o que nós vamos aprender aqui nessa aula. Bom, então é importante que você saiba os significados dos candles. E quando você opera com base na leitura de candle, você está operando price action.
Porque o que é o Price Action? O Price Action é a leitura dos preços. E o que representa os preços? Os candlestick. Então, quando você faz a leitura de candle, você faz o Price Action. Tá? Então, aqui está nossas regrinhas. Então, por exemplo, esse martelo aqui, onde é que eu estou com o mouse, não sei se ele está em cima de um suporte, porque é só uma imagem. Agora, esse daqui parece mais que está. Teria que olhar, né, o gráfico mais para trás. Bom, deixa eu entrar com vocês aqui no Bitcoin. Né? Nós estamos aqui no BTC, USD, Bitcoin dólar. E nós percebemos que o Bitcoin lá vem aí numa tendência de alta. Né? O Bitcoin está numa tendência de alta. Em uma tendência de alta, você só deve operar comprando até que a tendência confirme que ela reverteu. Enquanto não houver essa confirmação, de maneira alguma nós vamos pensar aqui em venda. Nós só vamos entrar comprando, buscando as confirmações através da leitura de candle, ou as confirmações através da leitura do candlestick. Mas alguém pode me perguntar, como que nós vamos fazer isso? Muita atenção a esse gráfico. O que você enxerga nesse gráfico? Eu já coloquei a linha de suporte para mostrar que é uma tendência de alta. Então vamos procurar aqui alguma coisa muito importante aqui. Vamos voltar aqui um pouco. Vamos voltar aqui bem. Bom, aqui nós temos uma espécie de martelo invertido aqui embaixo, que não é martelo. Mas aqui nós temos um martelo. Olha que interessante. Né? Deixa eu marcar aqui o cara, para que vocês possam ver de quem é o dito cujo. É esse cara aqui. Então, em cima de um suporte, eu tenho um martelo. Opa, isso é legal. Mas é porque eu tenho um martelo que eu vou entrar? Não. Eu vou esperar uma confirmação. E qual é a confirmação? O próximo candle verde. É o próximo candle de alta, que às vezes os seus candles podem estar de outra cor. O próximo candle, se ele for de alta em cima de um suporte, ele me serve de confirmação. Se eu estou em cima de um suporte e aparece um martelo, e na sequência, após esse martelo, eu tenho um candle de alta, eu entro com uma compra. Tá? Então vamos entender aqui uma coisa. Vamos aproximar bem aqui o gráfico. Vamos aproximar bem aqui. Então aqui, ó, vamos colocar aqui inserir. Né? Vamos inserir aqui um quadradinho cinza. Nós temos ali o martelo. Ok? Deu o martelo, fechou o martelo, eu entro? Não. Eu espero a confirmação desse próximo candle aqui. Então aqui nós temos duas maneiras de se operar. E as duas maneiras estão certas. Tá? Não há uma maneira mais certa do que a outra. Nós podemos dizer que tem uma maneira agressiva e uma maneira conservadora. Então vamos ensinar aqui as duas maneiras. Vamos ensinar primeiro a maneira agressiva. A maneira agressiva é o seguinte, eu espero o martelo e espero que, deixa eu colocar essa linha aqui mais fina, para que não atrapalhe a nossa visualização, vou colocar também ela aqui preta, e eu espero que essa máxima do martelo, ou esse ponto mais alto aqui do martelo, a máxima, onde eu coloquei a linha, deixa eu colocar uma seta aqui para não ter dúvida. Aqui, ó. Eu espero que essa máxima, esse ponto mais alto desse martelo, seja ultrapassado. Quando ele for ultrapassado, o que aconteceu aqui, ó, ali, quando ele for ultrapassado aqui, eu faço ali a minha compra e coloco o meu stop loss sempre um pouco abaixo do martelo. Ok? Então eu espero o martelo, eu espero o próximo candle ultrapassar o ponto mais alto do martelo, que nesse caso foi aqui, entro com a minha compra, essa é a maneira agressiva, tá? Coloco o meu stop loss
aqui embaixo, ok? E deixo o mercado correr para cima até o nosso próximo alvo. Qual que é o nosso próximo alvo? A próxima resistência, ou o último topo, daqui para trás. Eu tenho que procurar aqui para trás meu próximo topo, ou minha última resistência, para eu fazer a minha saída, que é o que eu mostrei no último vídeo. Então, essa aqui é a primeira maneira de fazer uma entrada com martelo. Vamos rever aqui as regras? Vamos rever aqui as regras. Regras. Saber se estamos em uma região de suporte e resistência, eu já vi que está. Se a tendência está ao nosso favor ou se está contra nós. Então é a segunda. E a terceira é a confirmação. Qual que é a confirmação aqui? A primeira, agressiva. É você esperar romper a última máxima do martelo, o último topo. Ele ultrapassar o ponto mais alto do martelo. Aí você entra com uma compra. E o seu stop loss vai um pouco abaixo. Tá? Por que é agressivo? Por que é mais agressivo? Porque ele pode romper aqui e pode acontecer, né, dele voltar e bater aqui no seu stop loss. É muito raro acontecer isso, mas pode acontecer, porque no mercado tudo pode acontecer e nós trabalhamos com probabilidades. Então essa é a primeira entrada. A segunda entrada é o seguinte, ou a segunda confirmação, que é mais conservadora. Você espera que esse candle aqui, ó, vou colocar aqui um quadradinho nele. Você espera que esse candle ele abre, ultrapassa e feche. Quando ele fechar, você faz a sua entrada, que seria aqui, né, no fechamento do candle. Seu stop loss vai também aqui, ó, um pouco abaixo do martelo. E aí você vai usar os últimos topos aqui para trás, não vão olhar ele aqui agora, para fazer a sua saída. Ok? Beleza, então. Ótimo. Vamos ver aqui mais para frente. Então o mercado aqui foi andando, aqui em zoom, né? O que acontece aqui? O mercado vai andando aqui. Quando chega aqui, ele dá outra figura aqui parecendo com martelo, que não é martelo, então a gente não vai nos ater agora, porque o martelo é o seguinte, ou ele, vou pegar aqui em azul, ou ele tem um corpo assim mais longo, não, assim não é martelo, ou ele tem assim, ó, uma cabecinha, um corpo, e depois ele tem aqui a sombra, assim, como é desproporcional aqui minha sombra, né? Deixa eu consertar aqui. Ele tem que ter assim um corpo e depois na sequência uma sombra. Ele pode ter uma pequena sombra aqui para cima, ok? Também é um martelo. O martelo também pode ser sem sombra nenhuma. Vamos pegar aqui. Ele pode ter nenhuma sombra. Assim. Ok? Tem uma sombra pequena. Ele pode ter um corpo assim. Mais ou menos assim. Se for mais perto. Tá? Então aqui, como está muito no meio, está um pouco descaracterizado. Ele tinha que estar mais para cima. Esse daqui já é. Esse daqui, ó. Deixa eu marcar aqui o cara para que vocês possam ver de quem eu me refiro. O tal. Esse daqui, ó. Esse daqui é o martelo. O próximo candle é de alta. Poderíamos ter entrado. Por que poderíamos ter entrado? Porque nós estamos em uma tendência de alta. O martelo está a favor da tendência e eu estou perto aqui do meu suporte. Não precisa ser cravado em cima do meu suporte. É próximo. Então, eu entraria ali, colocaria o meu
stop loss mais abaixo, esperaria o candle fechar o segundo para confirmar, ou entraria aqui no rompimento desse. Poderíamos usar os últimos topos para fazer a minha saída. Poderia ser esse ou um outro mais lá atrás. Aqui é um alvo 1, poderia ser um alvo 2. E ele chega tranquilamente no meu alvo. Tá? Ou se você quiser também colocar o seu alvo um pouco mais para baixo, para ficar mais seguro, né? O importante é que o dinheiro está no bolso. A operação está fechada. Vamos ver aqui. Vamos andar mais aqui. Vamos andando aqui. Opa! De novo aqui. O que nós temos? Ele. Ele apareceu aqui. De novo aqui o martelo. Aqui. Esse cara. Apareceu de novo o martelo. Tenho duas opções. Eu posso entrar quando romper a minha última máxima do martelo, ou esperar o candle, o próximo candle, que no caso aqui, vamos dizer, o irmão dele, né, o comparsa, o parceiro dele, abrir e fechar. E aí, quando fechar esse candle, abriu esse candle e fechou, eu entro, né, no fechamento do candle, coloco o meu stop loss aqui abaixo. Vamos colocar o stop loss aqui bem esticado aqui, para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui agora. Poderia colocar meu alvo no último topo. Pode ser esse ou pode ser um outro mais lá atrás. O que o mercado faz aqui? Acompanha comigo. Ele sobe. Vamos pegar aqui uma linha aqui. Ó. Ele sobe. Aí ele desce. Aí ele sobe de novo. Aí ele desce. Você pensa, será que vai pegar no meu stop? Só que tem outro martelo aqui. Ó. Outro martelinho ali. O segundo candle aqui é um vermelho. Depois ele dá um verde aqui. Aí você já fica mais tranquilo. Por quê? Porque deu um martelo e deu um verde aqui, já rompendo a máxima dele. E aí ele sobe e bate aqui no seu alvo. Ok? Então vamos entender aqui. Ó. Nós temos aqui esse primeiro martelo. Temos aqui esse segundo martelo. Agora, esse outro candle aqui, ele não está com muita cara de martelo, porque a sombrinha dele tinha que estar maior, mas ele é um candle de sombra. Na próxima aula, vou falar um pouco sobre os candles de sombra, esses rapazes aqui, e os candles com poucas sombras, que são esses três caras aqui. Né? Então, nós temos aí os candles com sombra e os candles sem sombra. Nós vamos falar disso na próxima aula. Hoje eu quero falar só sobre martelo, por causa aqui desse exemplo do Bitcoin aqui, que está muito bom para dar esse exemplo. Então, aqui nós temos algo parecido com martelo, uma figura meio... Né, então, vamos deixar ela aqui meio misteriosa por enquanto. Depois nós vamos desmistificar isso daqui. E aí nós temos um terceiro, ou um segundo candle após ele, né, após o martelo, que faz o fechamento acima da máxima do martelo, que para nós é um ótimo sinal. E o fundo desse candle também vai mais alto do que esse martelo. E toda vez que eu tenho um fundo e um fundo mais alto, o mercado caminha na direção de alta. E quando eu tenho um topo e um topo mais baixo, o mercado caminha na direção de baixa. Claro, gente, isso aqui é a coisa mais notória. Um fundo mais alto, o mercado seguiu em alta. Eu tenho aqui um topo e um topo mais baixo, o mercado seguiu em queda aqui para baixo. É importante saber esses detalhes. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Ganhei dinheiro de novo. Já 2 ganhos aqui. Espero novamente. A tendência vai andando. Olha o que nós temos aqui. De novo o cara apareceu aqui. Não precisa ser em cima do suporte. É próximo. Aí eu tenho esse cara aqui de novo. O martelo. O que eu vou fazer? Vou esperar o próximo candle fechar acima dele. Esse próximo candle aqui fechou acima dele. Entrei, coloquei meu stop loss aqui. Alvo, que vai ser lá na meu último topo. Ok. E se não tiver o último topo? Você pode pegar a distância que você entrou aqui
a distância da sua entrada com a distância do seu stop loss, você pode pegar essa distância e projetar essa distância aqui. E projetar essa distância aqui 2 vezes aqui para cima. Mesmo tamanho. Por quê? Porque aí você faz um 2 para 1. O que é o 2 para 1? Se ele bater no seu stop, voltar aqui, a distância que você perde é 1 vez, mas se ele bater no seu alvo, o que você ganha é o dobro, é 2 vezes. Então, se você fizer 10 operações assim, e 5 bater no stop e 5 bater no alvo, você sai no lucro. Porque essa que deu lucro, deu o dobro. E essa que deu perda, deu a metade. Ok? Vamos caminhar aqui mais um pouco. Olha aí de novo. Nós temos aqui de novo, perto do suporte, outra vez o rapaz está aí, ó, o cara. De novo. E nós temos ele aqui de novo. Né? Se a gente andar, e novamente os candles fechando acima deles. Ó, os candles fechando acima dele. Que é a minha confirmação, a sua, a nossa confirmação. E aí nós temos de novo, na região do suporte, esse aqui parecido aí com o martelo, não está muito caracterizado, mas fique esperto com essas figuras. Ainda mais se você tem isso daqui, ó. Você tem essa figura e tem esses dois irmãos, eles são comparsa. Eles são parceiros um do outro. Né? Na próxima aula, quando eu falar sobre candles de sombra e candles de força, você vai entender por que eu estou marcando aqui isso. Na próxima aula você vai entender. Por isso que é importante você fazer esse curso todo. Olha aí de novo. Né? Opa, olha esse cara aqui. O que é isso aqui? Um martelo e o comparsa dele está se unindo a ele. Ah, mas o martelo é vermelho. Não importa. O que vai importar é a confirmação e a região de suporte. Lembra do que eu falei na última aula? Né? Lembra do que eu já falei aqui nas últimas aulas? Ó, compre no suporte. Outra coisa, venda na resistência. E por fim, é o nosso siga a tendência. Compre no suporte, venda na resistência e siga a tendência. Compre no suporte, venda na resistência, siga a tendência. Onde que eu vou comprar no suporte? No martelo, confirmando com o comparsa dele. Ele tem que ter um comparsa para confirmar. Se ele não tiver o comparsa, a confirmação, você não entra. Porque você pode entrar e ele fechar abaixo. Olha aqui de novo aqui, ó. Eles tentam passar desapercebido dos nossos olhos. Mas diante dos olhos da águia, olha aí, tudo é observado. E o mercado sobe. Se você colocasse aqui um scalpzinho rápido, aí, ó, poucos pontos, operação rápida, dinheiro no bolso. Seu alvo foi o último topo, e aí você está lá. Nós temos de novo acontecendo aqui. Então agora, olha lá, já ultrapassou. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma entrada no Bitcoin. Né? É uma compra nesse exato momento. Por quê? Porque eu tenho o martelo, já tenho a confirmação. Ah, mas ainda não fechou. Exatamente. Espero que ainda fechar. Antes de entrar. O candle fechando acima, acabou. Então, essa aqui foi a nossa aula falando sobre o padrão martelo. E eu dei vários exemplos. Não precisa de indicadores, tá? Você só precisa ter atenção, muita atenção, para enxergar esses padrões. E o que eu fiz aqui, esse suporte? Qual que é a sacada aqui para achar esse suporte? Não tem sacada nenhuma. Lembra quando você era criança, que você estava lá no jardim, a professora mandava você ligar aqueles pontinhos um no outro? Então isso aqui é isso aqui. Eu vou pegar esse fundo aqui, esse fundo, vou ligar com esse. E vou deixar a linha passar aqui direta. Aí. Tá aí meu suporte. Então, quando eu tenho um fundo, deixa eu pegar aqui. Pegar aqui em bolinha vermelha. Quando eu tenho um fundo, né, me conectando a outro fundo, eu tenho um ponto de suporte. E eu compro no suporte, vendo na resistência e sigo a tendência. Acabou. É dinheiro no bolso.
né? Isso aqui é uma sacada de mestre. Isso aqui é para você ter sustentabilidade. E quando for numa queda, você vai fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no SDJPY. Vamos pegar aqui no SDJPY. Liguei aqui, tá, tocou lá, né? Vamos caminhar aqui. Vamos dar um zoom aqui para achar aqui o martelo aqui, ó. Tá aí a minha região de resistência. Cadê aqui? Aqui tem martelo? Não tem. Então não venderia aqui? Venderia. Com base em qual técnica? Outras técnicas. Nós vamos ensinar isso depois. Tá? Mas aqui já não vai ser martelo, porque ele vai estar em cima. Então nós vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Aqui você vê uma figura muito parecida com o martelo. Deixa eu mostrar ele aqui para você. Esse cara aqui, ó, querendo esconder esse verdinho aí, o verde. Tá? Mas que ele tem outro nome. E não chama martelo. Nós vamos aprender na outra aula. Ok? Se você continuar descendo aqui o gráfico aqui, ó. Cadê? Vamos procurar aqui. Nós temos um outro parecido aqui com martelo, mas que também não é martelo. Ele tem outro nome. Esse que está aqui dentro, o verdinho. Tá? Muito parecido. Então essa aqui é a nossa aula aí sobre o martelo. Ok? Dando uma pincelada aí sobre as figuras parecidas. O Bitcoin aqui ainda não fechou lá acima, mas já ultrapassou a máxima, ok? Do martelo, né? Então é importante que você venha ter um olho clínico para estar enxergando os martelos. Então essa foi a nossa aula sobre o padrão martelo. Treine tudo isso em conta demo para você ficar craque, entrar na conta real e fazer a diferença. Meu nome é Thiago Corrêa, um forte abraço e até a próxima aula.